noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui, nessa terça-feira à noite para uma nova reflexão. E que possamos estar nesse momento com o pensamento elevado, recolhidos, num cômodo da casa assim mais tranquilo, e a nossa aguinha também, sempre lembrando da nossa aguinha. E hoje nós vamos fazer uma reflexão aqui sobre a parábola do semeador. E a parábola do semeador é a explicação, Hoje eu vou usar o Evangelho Redivivo, que é uma obra que nós, num grupo de estudos, estudamos, e a gente tem estudado sobre as parábolas, e uma delas, que é a primeira parábola de Jesus, é a parábola do semeador. Então, a parábola do semeador está lá em Mateus, no capítulo 13, de 4 a 9. E foi a primeira parábola ensinada por Jesus. E Jesus usava de simbologias, ele usou as parábolas para se aproximar mais do povo. Então, exatamente nessa parábola do semeador, ele falava diretamente a agricultores, então seria mais fácil deles entenderem a mensagem, ou dessa mensagem não se perder com o tempo, para não haver outras interpretações. Então, a parábola do semeador, ela tem 3 simbologias. Ele usou o semeador, a semente e o solo. O semeador nada mais é do que o próprio Jesus Cristo, o que vem falando, Então, o semeador, no caso, seria o próprio Jesus Cristo. E depois também, a gente pode estar trazendo para os tempos atuais, os semeadores são todos os trabalhadores da seara do Cristo, Independente de qual crença, qual religião, mas que sejam pessoas, sejam, aliás, trabalhadores que trabalhem para a seara do Mestre. Então, Jesus, ele usou essas 3 simbologias e o semeador, neste caso, é nosso guia e modelo Jesus, como eu falei. A importância que nós, todos os trabalhadores, que hoje semeadores também, estamos dando continuidade para essa parábola. Nós viemos também a semear. Desde que falamos de amor, de paz, de justiça e de educação, de moral, a gente está semeando. De educação também, no caso de pais, professores, enfim. A partir do momento que usamos da nossa palavra para o bem de alguém, ou de uma comunidade, ou de uma nação, enfim, somos semeadores, estamos semeando. E para não haver nunca, assim, agora sob a ótica espírita, nessa obra vem nos dizendo que para a gente não perder o norte e não semear alguma sementinha que pode ter uma outra interpretação, é de bom tom e sempre usar o Evangelho, a palavra de Jesus, que então é muito aliás, não vai haver erros. Claro que depois veio Kardec, sob a ótica espírita, veio Kardec, tem a codificação, depois tem as obras de Chico Xavier e outras tantas que são as obras complementares. Mas desde que a gente semeie dentro dessas obras todas e do Evangelho, a gente vai estar com uma semente de boa qualidade. Então, o semeador, a princípio, foi Jesus Cristo e depois todos os que vieram posteriormente falando na palavra do Mestre Jesus, sendo trabalhadores independente de qual crença, de qualquer segmento religioso, desde que venha falando na palavra de Jesus, ou do amor, que existem outras formas também. Então, nós também somos hoje semeadores. E isso é muito importante da gente saber para fazer uma autoanálise e estar se percebendo o que estamos semeando.
né? E depois a segunda simbologia é a semente, né? Aí o que é a semente? A semente simboliza a palavra. A semente é a palavra que nós usamos para pregar, a palavra que nós usamos para ensinar. E, como já falei, desde que seja uma palavra que veio do Mestre Jesus ou até de outras obras, mas que seja, né, uma palavra de amor, uma palavra que edifique, uma palavra que transforme para o bem, que faça, que ajude a reforma íntima dos nossos semelhantes, a nossa própria reforma, de que colaboremos de alguma forma com o benefício de um melhoramento, seja de pessoas que vivem conosco, familiares, colegas de trabalho, da nossa cidade, nosso país e toda a humanidade. Então, temos a oportunidade de estarmos semeando. Então, somos semeadores e semeamos a palavra do Mestre Jesus. Semeamos o amor, semeamos a justiça, semeamos a caridade, semeamos a fraternidade, entre outras coisas que edificam, que façam com que o ser humano evolua. E claro que junto nós evoluímos. Então, o semeador é Jesus e, posteriormente, todos que trabalham na seara do Mestre e a semente, a palavra, né? E depois, a terceira simbologia usada aqui foi o solo. Aí vem falando dos diversos tipos de solo. Fala do solo entre os espinhos, né? Lá onde tinha espinhos, o solo entre as pedras, a beira do caminho, e, enfim, aqui vem comparando, né? Essa simbologia do solo vem comparando a evolução de cada um, de cada ser humano, que cada um tem uma interpretação diferente e recebe diferente, né? A gente pode falar a mesma parábola, as mesmas palavras para uma multidão de pessoas. A gente lança essa sementinha, a gente joga essa sementinha e ela vai cair em diferentes pessoas, em diferentes cérebros, com diferentes interpretações. E entre eles, entre nós, né, estarão pessoas menos evoluídas, mais evoluídas espiritualmente. Aí, cada um vai receber de uma forma diferente. Alguns vão ouvir e achar bonita, achar emocionante, até chorar no momento, se emocionar, que lindo, que maravilhoso, mas vai para casa com aquela emoção, com o coração em festa, feliz, e 2, 3 dias depois esquece. Então, é natural, pode acontecer. Vai depender do grau de evolução de cada um. Outros vão ouvir e vão levar para toda a eternidade. Jamais esquecerão. Até virão outras encarnações, mas não esquecerão. E melhor ainda, colocarão em prática, né? E tem outros que ainda vão ficar um determinado tempo, vão até tentar fazer algumas mudanças, mas a partir do momento que ficou um pouco difícil, que tem que ter renúncia de algumas coisas, vão ter que se reformar em algumas áreas da vida, então acaba também que desistindo, porque ficou difícil. Porque a reforma íntima, ela é difícil. A gente tem que abrir mão de muitas coisas que a gente até um determinado momento acha importante, e aí a gente vai chegar um momento que a gente vai ter que fazer uma análise e
perceber, né, que não é exatamente assim. Então, algumas coisas a gente vai ter que se modificar. Porque nesse terreno cheio de espinhos, de pedras, de areia, essa semente não vai germinar. Ou eu faço uma limpeza, ou eu limpo, né, para que essa semente germine, que tenha um bom solo, ou infelizmente ela não vai germinar. E a gente precisa que ela germine, né? Então, para isso, nós temos que modificar muitas coisas, muitos pensamentos, muitas atitudes, muitas palavras nossas vão ter que serem deixadas, né, de ser pronunciadas, outras tantas vamos começar a pronunciar. Então, essa reforma ela não é fácil. E é essa limpeza nesse solo que a gente tem que fazer. A semente, então, ela é lançada, mas nem sempre ela não vai germinar para todos iguais. Então, sabemos que isso tem solos diferentes. Mas o maravilhoso disso tudo é saber que esse solo pode ser tratado, pode ser adubado com carinho, com amor, com paciência, com caridade e com determinação. Existe uma forma de a gente mudar o solo. Aí ele, com certeza, se dessa sementinha hoje não conseguir germinar, numa próxima certamente vai germinar. Então, a grande oportunidade que nós temos é de modificar o solo, de trabalhar nesse solo. E com isso, né, nós, por exemplo, espíritas, temos aqui a nossa casa espírita, onde a gente vem nas palestras, vem no passe, faz trabalho, busca ajuda, conversa fraterna, enfim. Essa é uma forma de a gente estar tratando o nosso solo. E em outras religiões, com certeza, também tem missa, tem culto, tem pregações, tem diversas formas. Então, não necessariamente só no Espiritismo. Desde que esse solo seja trabalhado, seja adubado, seja regado e seja preparado para receber a semente, para essa semente germinar. Certo? Então, as 3 simbologias usadas por Cristo nessa parábola do semeador é o próprio Jesus, né, que é o semeador, e hoje, né, somos todos que trabalhamos na seara do bem, e a semente, que é a palavra, e o solo, que somos todos nós, que estamos também a receber toda a humanidade. E ninguém transforma nada sem ser por amor e caridade. Então, essa transformação, essa reforma íntima, ela primeiro é a nossa reforma. E nós temos que ter amor próprio, nós temos que ter caridade conosco mesmos para estar fazendo essa reforma. Depois a gente ajuda nossos semelhantes a também receber essa transformação, ajudar, né? A gente não vai conseguir fazer por eles, mas a gente vai ajudar. De que forma? Semeando, adubando, ajudando e regando. Certo, meus irmãos? Então, uma boa noite a todos, com muito amor e carinho. Um bom tempo que eu não apareci por aqui, né? Não estive bem de saúde, mas agora estou bem e estou de volta aqui com vocês. Então, que tenhamos todos uma boa semana, uma excelente terça-feira de trabalho, que possamos aí dar uma regadinha no nosso coração para receber essa sementinha e sempre lembrando que Jesus é nosso guia e modelo. Se nós tivermos dúvida de qualquer coisa, vamos para o Evangelho, vamos buscar a palavra dele. Vamos buscar o nosso semeador, vamos atrás dessa semente. Um abraço a todos, com muito amor, muito carinho e até a próxima reflexão.